Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2022 e nesse trimestre, no que diz respeito às lições bíblicas da CPAD, nós estamos estudando acerca da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E nesse nosso encontro estaremos refletindo acerca da lição de número 5, que tem como título Como Ler as Escrituras. E é claro que nós aqui vamos trabalhar alguns princípios, algumas regras de interpretação, alguns subsídios pedagógicos que nos auxiliam nessa jornada de estudo das Sagradas Escrituras, mas nós temos em mente que isso só não basta. Regras e princípios de interpretação não são suficientes para nós alcançarmos as profundezas da palavra. E para que isso aconteça é fundamental que contemos com a parceria do Espírito Santo. E diga-se de passagem, a Bíblia é o único livro em que há a possibilidade do autor estar participando junto com o leitor na prática da leitura. Outros livros que nós adquirimos, ao lermos, nós estamos lendo aqui e o autor está em outro lugar. Mas no caso da Bíblia, existe a possibilidade de nós estarmos lendo e o próprio autor está juntinho a nós, lançando luz, nos ajudando no entendimento, fazendo com que a gente compreenda aquilo que originalmente estava no coração do autor. Diferentemente de quando nós lemos outros livros, que a partir da nossa leitura, nós então desencadeamos as nossas interpretações próprias, que muitas vezes destoam da intenção original do autor. Muitas vezes nós lemos um livro e a partir das nossas interpretações, nós acabamos às vezes até criando outras histórias. Mas na Bíblia isso, na verdade, não deve ser aplicado, né? Porque a palavra de Deus, ela deve ser apropriada por nós de acordo com aquilo que no coração de Deus estava, né? A intenção original do Senhor. Então a gente não pode desenvolver mecanismos de interpretação que destoem, que distorçam o sentido verdadeiro e fiel da palavra de Deus. Então nós vamos aqui estar estudando essas figuras que são princípios, são importantes, essas regras que devem estar mesmo presentes nos nossos estudos da palavra de Deus, mas sempre entendendo que são apenas recursos, que são apenas subsídios. Esses princípios, eles por si só não se bastam, não são suficientes. Tá bom, queridos? Então vamos aqui para o nosso textuário. O nosso textuário encontra-se em Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e diz: Entendes tu o que lês? Então essa história se deu ali naquele momento em que o Espírito Santo ordenou a Filipe a ir ao encontro do mordomo da rainha Candace, e aquele homem estava fazendo uma leitura da palavra de Deus no livro do profeta Isaías, e aí Filipe se aproxima dele e pergunta se ele estava entendendo o que estava lendo. E obviamente aquela pergunta de Filipe, que foi na verdade orientada pelo Espírito Santo, né? A pergunta era no seguinte sentido: você entende o que você lê de uma forma apropriada, né? Você entende na devida profundidade? É claro que provavelmente pela história, aquele moço estava compreendendo, mas com a devida profundidade, provavelmente não. E é por isso que muitas vezes as pessoas, ao terem contato com a palavra de Deus, elas deixam de viver experiências preciosas porque elas ficam apenas no nível do conhecimento histórico, mas não conhecem ou não se apropriam com profundidade da vida que exala das histórias da Bíblia Sagrada. Então, por isso que é muito importante que ao nos debruçarmos para
aprendermos a palavra, é fundamental que a gente convide o Espírito Santo a fluir conosco, a estabelecer conosco uma parceria nesses nossos estudos. Aí sim ele vai lançando luz e as coisas vão clareando e a vida da palavra vai saltando e vai sendo introjetada em nosso coração e nos fortalecendo, revigorando a nossa fé, nos animando, nos orientando, nos mostrando como fazer, como não fazer, né? Em cada detalhe da vida, a palavra de Deus tem recursos, né, que são muito enriquecedores. A verdade prática diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Então a gente tem que ter em mente que em nós, na vida de cada um de nós, há uma bagagem que é construída e continua sendo construída no decorrer da nossa peregrinação, da nossa jornada histórica. E essa bagagem, ela traz uma série de conceitos e de preconceitos, e todas as vezes que nós vamos abordar alguma coisa, fazer uma leitura de algum fato, nós imprimimos nessa nossa leitura essa bagagem, esses conceitos e esses preconceitos que estão, na verdade, impregnados em nós, né? E a gente tende a interpretar os fatos a partir dessa bagagem. E é por isso que nesse instante, principalmente no que diz respeito ao estudo da palavra de Deus, a gente precisa aprender a deixar de lado essa bagagem e a depender exclusivamente do Espírito Santo. Porque se nós usarmos os nossos próprios mecanismos de interpretação e de entendimento, via de regra a gente vai entender de uma forma distorcida. Por conta até das falhas que há em nós e também por conta das intervenções do mundo sobrenatural. Nós sabemos que o nosso adversário não quer que a gente compreenda profundamente a palavra de Deus. Então, ele pode intervir aí. Se nós não estivermos, na verdade, focados, né, e com a compreensão apropriada do que é estudar a palavra e do que enseja, né, tudo isso, a gente pode ser facilmente levado aí a compreender de uma forma distorcida. E aí, quando a gente compreende de uma forma distorcida e a gente guarda essa compreensão, o Espírito Santo não vai agir a partir dessa palavra, porque essa palavra ela foi guardada com um entendimento fora da intenção original de Deus. Então, o Espírito Santo ele só promove uma aplicação, ele só ministra poder para que haja aplicação da palavra quando essa palavra ela é apropriada da forma como Deus quer que ela seja. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar continuidade aqui. A nossa introdução, ela diz o seguinte: a leitura e o estudo das Sagradas Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso temos de zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. É importante que a gente tenha em mente que praticamente todos os textos da Bíblia possuem duas vias, né? É aquela via normal, original, e aquela outra via que é justamente a possibilidade de nós aplicarmos aquilo que está lá, trazermos para ser uma realidade na nossa vida. Então tem aquilo que o texto diz originalmente e tem aquilo que ele reproduz para nós, a forma como ele é ministrado a nós. Então a gente vai trabalhar um pouco aí acerca dessas regras de interpretação. Nós vamos estudar sobre a questão da exegese, a questão da hermenêutica, e vamos ver que essas duas regras
esses dois recursos de interpretação, eles são importantes porque o primeiro que a gente comentou, a exegese, está muito relacionado à questão do lá e então. E o que vem a ser o lá e então? A exegese, ela relacionada com a questão do lá e então, ela é a parte da interpretação que trabalha com o que aconteceu no primeiro momento. Qual era a intenção original de alguém que disse determinada coisa, o que é que aquele alguém queria que as pessoas compreendessem quando determinada coisa foi dita. E como as pessoas originais ouviram e receberam aquilo. Então a exegese nos leva a procurar, a compreendermos o contexto, né? Como era o contexto histórico, principalmente, quando determinadas expressões, determinados textos, determinadas narrativas foram, em um primeiro momento ali, apresentados, né? Então a exegese trabalha bastante com isso. E é fundamental para que a gente possa, de repente, aplicar o texto, trazendo para nós, para a nossa realidade, textos que aconteceram em tempos remotos, e resgatarmos isso, e tornarmos esses textos execuíveis, viáveis, para os dias do século XXI. É muito importante para que a gente faça isso de uma forma saudável, que a gente primeiro procure conhecer qual era a intenção original desse texto, né? Como esse texto foi recebido originalmente. Então, essa é a função da exegese. E a função da hermenêutica é justamente pegar aquilo que aconteceu lá e então e trazer para o aqui e agora. Aplicar, né, na nossa vida, na nossa realidade, aqui e agora. Então são essas duas ferramentas aí que elas não são assim soberanas na questão da interpretação da Bíblia, porque soberano mesmo é o Espírito Santo. A Bíblia não é um livro como qualquer outro, a Bíblia é um livro vivo, tem origem sobrenatural. Então, regras meramente humanas não se bastam, não são suficientes, né, para que a gente aprenda e aprenda devidamente, entenda com profundidade o texto bíblico. Nós precisamos da ajuda do céu, da ajuda do Espírito Santo, tá bom? Mas mesmo a hermenêutica e a exegese não sendo soberana, fonte de autoridade que está acima da própria Bíblia, né? Mesmo não sendo isso, essas duas regras, elas não podem ficar de fora dos nossos estudos, né? Louvado seja Deus. Nessa lição veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. O tópico 1 diz: a Bíblia precisa ser interpretada. Então, o subtópico 1 fala sobre a importância da exegese, e é importante que hoje nós temos uma fonte enorme de recursos para que a gente possa compreender e fazer uma boa exegese, para que a gente possa compreender qual era a intenção original do autor ao tornar conhecido aquele texto, aquela narrativa. Hoje nós temos uma infinidade de manuais, de bíblias comentadas, de recursos, né? Para que a gente possa, então, dentro de cada texto da palavra, a gente possa, de repente, buscar um aprofundamento. Nós temos aí na internet, em vários lugares, muitas fontes que são preciosas aí para nos ajudarem, né, a compreender o contexto lá e então, tá bom? Alguns anos atrás era mais difícil, né, nós termos acesso aí a um material, mas hoje há um material farto. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Nós temos hoje em dia aí uma fartura de bíblias chamadas bíblias de estudo, né? Bíblias comentadas. São bíblias que no rodapé existem vários comentários ali de um determinado autor, de alguém que organizou, né, aqueles comentários. E essas bíblias, elas também são chamadas de Bíblia de estudo indutivo.
E por que elas têm esse nome? É porque, de certa forma, o ponto de vista teológico, doutrinário, daquele comentarista que elaborou, que organizou aquele trabalho, o ponto de vista dele estará sendo colocado ali nos comentários. Então, quando você tem uma Bíblia de estudo, é muito importante você procurar saber qual a linhagem teológica daquele comentarista, daquela pessoa que faz os comentários no rodapé. É por isso que é conhecido como Bíblia de estudo indutivo, porque induz aos estudiosos, às pessoas que vão ter contato com aqueles comentários, os induz a aceitarem aquela linha teológica. Tá bom? Então, veja aí, vejam bem quais as Bíblias que você está lançando mão aí para os seus estudos, e seja qual for a Bíblia, é muito importante que você procure um comentarista que esteja alinhado com as suas convicções teológicas, né? Com os pressupostos teológicos da nossa denominação. Tá bom, queridos? A importância da exegese, extrair a intenção das palavras de um texto, né? Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Então, foi basicamente isso que nós comentamos. É como colocar uma lupa ali no texto e procurarmos conhecer as minúcias, né, daquele evento, daquele acontecimento histórico. Tá? Então, só a partir desse conhecimento que a gente pode fazer uma aplicação saudável, né? Uma aplicação mais alinhada com a intenção do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O subtópico 2 diz, as limitações dos leitores. Nós já fizemos, inclusive, esse comentário, né? Nós temos aí algumas limitações por conta do nosso histórico de vida, dos nossos conceitos. Nós trazemos conosco aí muitos pressupostos. Antes mesmo de nós começarmos a ler a Bíblia, nós já trazemos aí muitas impressões acerca da Bíblia, né? E essas coisas podem de alguma forma influenciar no nosso potencial interpretativo. Pode influenciar positivamente e pode influenciar negativamente, né? E existe também aquela questão, como diz o nosso comentarista aqui, da nossa própria inclinação pecaminosa, que faz parte aí da nossa própria natureza. Então, essa inclinação pecaminosa, ela pode ser um fator de corrupção na integralidade ali da nossa interpretação. Ela pode corromper a nossa interpretação. Então, por isso que nós precisamos entender que queridos, algo assim, sabe, muito precioso, que a leitura da Bíblia deve ser regado ali com um temor, com uma seriedade muito grande, porque disso depende aí a nossa vida, né? A nossa qualidade de vida espiritual, o alimento que a gente vai prover para a nossa alma, para o nosso espírito. Tem que ser alimento de boa qualidade, sem toxinas, né? Mas um alimento puro. Então, por isso que a gente precisa fazer isso com bastante seriedade. A natureza das Escrituras, né? Nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Então, a gente sabe que há uma diversidade muito grande, como comentamos na lição passada, uma diversidade muito grande de gêneros literários, né? E existem em alguns momentos da Bíblia muitas figuras, existem muitas simbologias, e a gente precisa, então, ter o conhecimento acerca do que nós estamos lidando, para que a gente lide de uma forma apropriada com cada uma das porções bíblicas, para que de repente a gente não esteja
lidando com uma parábola, né, e esteja vendo aquilo ali como se fosse um fato, algo que de fato aconteceu, e extraindo dali, né, uma doutrina. Não se pode extrair doutrinas bíblicas fundamentado em parábolas. Parábolas são histórias fictícias, né, para expressarem alguma verdade, algum ensino. E muitas vezes as pessoas, elas estão ali de repente utilizando uma parábola e fundamentando ali algumas ações a partir dessas parábolas ou de outras figuras de linguagem. Bem, nós, na verdade, o que estamos aqui querendo dizer é que não há sustentação para que a gente possa, em determinadas figuras de linguagem, a gente possa ali estabelecer fundamentos, né? Muito embora toda a palavra de Deus seja viva para nos proporcionar lições preciosas, mas a gente precisa conhecer os diversos detalhes que compõem a palavra para que a gente não corra riscos aí de estarmos nos ancorando em coisas que na verdade não foram postas ali como fundamentos, né, da nossa base doutrinária. O tópico 2 fala acerca dos pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, né? O subtópico 1 fala acerca da autoridade da Bíblia. Nós, inclusive, já tivemos uma lição falando sobre a autoridade da Bíblia, né? E mostrando que ela não pode estar sujeita a reinterpretações ou a interpretações meramente humanas, ou a ressignificações. Existe um movimento muito grande, muito forte nos dias atuais, querendo ressignificar a Bíblia sobre o ponto de vista de que a Bíblia ela está ultrapassada, ela precisa se modernizar. Então existe um movimento querendo aí interpretar a Bíblia utilizando aí pensamentos, argumentos mais modernos, mas a Bíblia não pode se sujeitar, e ela não vai se sujeitar a isso, né? Ela deve permanecer imutável da forma como ela foi estabelecida, e é dessa forma que ela é poderosa em forças, porque é nessa forma que o Espírito Santo, na verdade, interage, né? Quando a Bíblia está sendo tratada como ela deve ser tratada. Nesse caso, então, o Espírito Santo, ele está interagindo e promovendo vida nesse ambiente aí onde nós, de repente, estamos lidando com a palavra de Deus com seriedade. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino, conforme Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4. Né? O apóstolo Pedro, ele já havia dito na sua segunda carta, segunda de Pedro, no capítulo 1, no verso 20, e ele disse o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Ele fala sobre profecia, mas a gente pode aplicar essa palavra de Pedro a todos os outros pontos da Bíblia. Nada da palavra de Deus é de particular interpretação. Nada está sujeito a uma interpretação individual, né? Ninguém pode se arrogar do direito de ter uma revelação exclusiva da Bíblia, porque a Bíblia ela não se sujeita a interpretações particulares, a interpretação meramente humanas. A Bíblia ela está linkada, conectada com a intenção do coração de Deus, e é a essa intenção que a Bíblia serve. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.
O subtópico 3 aqui, do segundo tópico, aliás, do primeiro tópico, né? Ele diz o seguinte: a natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza do próprio Deus. Nós comentamos sobre isso, eu acabei voltando aqui, mas era esse ponto onde nós estávamos quando nós falávamos sobre a natureza das Escrituras, né? O fato dela ter nela parábolas, figuras de linguagem. Nós precisamos estar atentos acerca de cada um desses recursos linguísticos para que a gente não utilize algumas figuras de linguagem para fundamentarem as nossas doutrinas, né? Os pressupostos pentecostais, já o tópico 2, fala sobre a autoridade da Bíblia. E aqui o segundo ponto, ponto do segundo tópico, né, diz assim: a iluminação do Espírito Santo. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Então é importante que a gente tenha em mente que a iluminação é diferente da revelação. Tá? Às vezes alguém vai fazer um comentário sobre um texto bíblico e traz aquilo ali como se fosse uma revelação, como algo novo, como algo que ninguém havia ainda captado, ninguém havia ainda conseguido ver na Bíblia. Queridos, tudo o que havia de ser revelado já está posto. Não há mais essa questão de revelações pontuais, onde pessoas iluminadas conseguem enxergar coisas na palavra que ninguém ainda enxergou, né? Então a revelação ela já foi fechada, ela já foi dada, ela já foi concluída e ela está aqui diante de nós. Então o que nós precisamos não é de uma revelação da palavra. O que nós precisamos é da iluminação, é de que o Espírito Santo lance luz nessa palavra que já foi revelada e nos faça e nos leve a compreensão, nos faça compreender aquilo que de antemão foi revelado, né? E a gente então, através da iluminação, a gente alcança essa revelação, mas nenhuma revelação nova além daquela que já foi aqui colocada e fechada dentro do cânon, né, das Sagradas Escrituras. O subtópico 3 diz: o valor da experiência. A Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Então a gente tem aqui, a título de exemplo, a questão do livro de Atos, né? A importância de nós vivermos, de nós aplicarmos o nosso viver diário a verdade da palavra de Deus. E o livro de Atos nos mostra que a igreja primitiva viveu uma experiência sobrenatural, e essa experiência sobrenatural está disponível para que a igreja dos dias pós-modernos também possa experimentar. Então isso não é uma coisa que ficou apenas lá nos dias da igreja primitiva, lá naquele dia de Pentecostes, né? Existe uma linha teológica e uma corrente que fala acerca do cessacionismo, né? De que todas as movimentações, as manifestações espirituais, dos dons do Espírito, ficaram naqueles dias, mas o que a gente vê é que essas coisas continuam acontecendo, essas manifestações continuam acontecendo, e a partir do momento em que nós procuramos aplicar a verdade da palavra, essa verdade ela vem carregada de vida, e a gente pode sim experimentar inclusive coisas maiores do que a igreja do passado de repente experimentou, né? Por que não, se nós servimos a um Deus de novidades? O terceiro ponto aqui fala acerca das regras básicas de interpretação. A Escritura é a sua própria intérprete, né? A Bíblia interpreta
a própria Bíblia, e essa aí era uma máxima que foi implantada desde os dias de Lutero, né? Quando ele disse que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si próprio. Então, toda a Bíblia, ela tem que estar, ela tem que ser compreendida como um esquema, por assim dizer, um esquema fechado, aonde em determinado ponto ele precisa, para que esse determinado ponto ele possa ser um subsídio doutrinário, um fundamento, né, para a nossa fé, ele precisa ser confirmado em outros pontos, para que isso seja uma doutrina. Então, a gente não precisa buscar interpretação para as coisas da Bíblia fora da Bíblia. As coisas fora da Bíblia só evidenciam que a Bíblia é verdadeira, só confirmam a veracidade da palavra de Deus. Mas quando nós estamos falando acerca da interpretação, né, da própria Bíblia, a gente encontra nela diversos textos que confirmam aí, né, que interpretam os outros textos. Então é dessa forma aí que a gente precisa olhar para o texto bíblico, né, na consciência de que a própria Bíblia se encarrega na sua interpretação, claro, com o agir do Espírito Santo. O subtópico 3 diz os perigos da hermenêutica pós-moderna, né? Então nós temos aí nessa questão da interpretação, a hermenêutica no sentido de uma interpretação em que extrai lá das páginas da Bíblia lições para a nossa vida aqui e agora. Nesse movimento, no que diz respeito a esse recurso interpretativo dos dias atuais, a hermenêutica dos dias atuais, ela tem estado muito contaminada, né, com essa tendência de se chocar contra a ortodoxia, né, contra as questões conservadoras da palavra, procurando trazer interpretações que divergem, interpretações que vão de encontro com a verdade bíblica para estarem se relacionando com os conceitos modernos, com o ponto de vista moderno, com as aplicações modernas, e isso tem sido algo muito, muito prejudicial, e nós precisamos estar atentos para que a gente não incorra, não se deixe contaminar por essa hermenêutica que acaba trazendo aí toxinas, né, para saudável interpretação. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe. A nossa conclusão aqui diz que a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada, e nesse mistério somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica, entendendo que nenhuma dessas técnicas estão acima da autoridade da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Até o nosso próximo encontro. Convido você aí a estar curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo no nosso canal, e que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Forte abraço e até a próxima.